Está no ar o Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e região. E hoje o nosso tema é o imposto de renda da pessoa física. Estamos aqui para um bate-papo com o delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo Cardoso. Muito obrigado, Reginaldo, por mais essa presença tua aqui. O Paulo Pimenta, doutor Paulo Pimenta, tributarista, parceiro do Sescap há muito tempo. Paulo, obrigado pela sua presença. Prazer. E também com o Emerson Agra, nosso diretor financeiro. Obrigado, Emerson, por estar aqui hoje. Obrigado, Euclides. Obrigado ao Reginaldo, ao Paulo pela presença aí. Muito bem. O imposto de renda, nesse período, a gente realiza diversas ações em relação a esse tema do imposto de renda da pessoa física. Até mesmo porque é um tema ligado diretamente às empresas de contabilidade que auxiliam aí muitos contribuintes a entregar e cumprir com essa obrigação, Reginaldo. E a entidade ela vem realizando diversos eventos, né? A gente vem fazendo o Declare Certo, tirando dúvidas da população, dos contribuintes, de forma gratuita nos espaços em Londrina, no Igapó, no Calçadão, a gente vem fazendo. E a gente também criou um outro modelo, né? Onde a gente vai para cidades onde nós temos representatividade, né, na nossa base territorial, de 57 municípios, a gente escolhe aqueles maiores e que concentram ali uma população também. A gente vai para Jacarezinho, para Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Rolândia. E a gente tem feito num modelo diferente, né? Até o Paulo tem participado de alguns lá, né, Paulo? Que é o Declare Certo, mas juntando lá os contadores da região, onde a gente faz mais ou menos uma mesa redonda, né, com os tributaristas aí da nossa entidade, parceiros, para tirar as dúvidas e conversar um pouquinho a respeito desse tema. Também temos feito assim, um trabalho interessante no sentido de divulgar a destinação, né, do imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente e também para o fundo do idoso, aproveitando agora, no momento da declaração do imposto de renda, a facilidade de se fazer a destinação através da própria declaração do imposto de renda, né? Então, é um tema que a gente trabalha bastante, tendo em vista que é um momento de fechamento do ano da pessoa física, que são os sócios das empresas das quais nós fazemos as contabilidades. E, Reginaldo, sempre importante a sua presença como delegado também, como profissional também que você é da área, mas principalmente como delegado. A sua palavra para nós aqui é importante, sabe? E quais as orientações que você tem para nós hoje, né, para o contribuinte, para os contadores da nossa região? Bom dia Euclides, bom dia Emerson, bom dia Dr. Paulo. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com a gente conversando aí sobre a nossa tributação, né? E é sempre uma satisfação e um prazer estar aqui com vocês, levando informação de qualidade para a classe de contadores, para os tributaristas e as pessoas, né, que necessitam dessa informação. É sempre muito satisfatório para nós e gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade da Receita Federal estar divulgando informações importantes, né? Então estamos aí, né, com mais um ano o imposto de renda. Sem dúvida é o imposto que prevalece assim na cabeça das pessoas, atinge uma população, né, a maioria da população. Então, a Receita Federal espera receber no Brasil em torno de 43 milhões de contribuintes, pessoas físicas vão prestar contas aí ao fisco, né? E eu brinco que o imposto de renda pessoa física, né, é um dos tributos cuja legislação é mais antiga na Receita Federal. E na Receita Federal a gente fala, olha, imposto bom é imposto velho, né? Onde pelo menos a gente acredita nisso, que a maioria das questões jurídicas já estão solucionadas, mas a gente viu, né, doutor Paulo, que não é bem assim. Sempre tem alguma coisa para ser que os profissionais da área têm dúvida, e é muito satisfatório que a gente está conversando sobre isso, né? Então, pessoal, 43 milhões que a gente espera de contribuintes entregando suas declarações. O prazo é dia 31 de maio, então nós estamos mais ou menos na metade do prazo. A gente tem que 40% dos contribuintes já entregaram suas declarações, né? Aqui na região de Londrina é um pouquinho menos, em torno de 33% dos contribuintes já entregaram suas declarações, né?
esse ano a Receita Federal aumentou os valores, né, de alguns parâmetros de declaração. O parâmetro de rendimento tributável aumentou pouco, né, em torno de R$ 30.700, mas o parâmetro de bens, né, bens registrados no nome da pessoa foi de 200 mil para 800 mil reais, que dava a obrigação de declarar. A Receita espera que 4 milhões de pessoas que estavam obrigados a declarar estão dispensados da declaração esse ano. Mas aí também, com o aquecimento do mercado de trabalho, mais pessoas entrando na formalidade, houve um aumento de 5% dessa expectativa de contribuintes declarantes esse ano. Então, tirando quem a Receita dispensou e mais as pessoas que entraram no mercado de trabalho, que tiveram aí o aumento de renda que se enquadrou na obrigação de declarar, em torno de 43 milhões de pessoas. E realmente quando a Receita Federal mais precisa ir à mídia, né, para orientar essas pessoas. Interessante que tem uma quantidade grande que está dispensada, né? Pelo patrimônio, pelo aumento do rendimento isento, né? Uhum. Se não tivesse mexido aí, o número de declarações seria muito maior, então. Sim, em torno... 43 milhões, né? Se a gente contar que 4 milhões foram excluídos da obrigação, então seria em torno de 47, 48 milhões. Essa é uma estatística difícil, sabe, Euclides? Porque a gente também percebe uma coisa. Mesmo quando a pessoa está dispensada de declarar, muitas vezes ela quer declarar ou prefere declarar, né? Porque às vezes a declaração de renda também é um documento importante para a comprovação de renda, para outros fins que não seja só a tributação. Muito bem. Estamos aqui com o Paulo Pimenta, aproveitando aí que o Paulo tem feito um trabalho, né, nas mesas redondas, conversado com muitos contadores, né, Paulo? Quais são as principais dúvidas assim que os contadores têm colocado nas mesas redondas? Bem, bom dia, Euclides, bom dia, Emerson, bom dia, Dr. Reginaldo. Prazer estar aqui com vocês. Uma das grandes dúvidas que tem sido apresentadas pelos contadores referem-se à transmissão de bens por doação em antecipação de legítima ou por herança. A legislação do imposto de renda, ela fala que você pode transmitir o bem por doação ou por herança, né, causa-mortes, pelo valor da declaração do de cujos ou pelo valor de mercado. Se a transmissão for feita pelo valor de mercado, deve ser apurado o ganho de capital e tributado em nome do espólio. E o imposto incidente sobre essa operação, ele deve ser recolhido até o prazo para entrega da declaração de imposto de renda. Então, para aqueles inventários que foram finalizados em 2023, os contribuintes devem optar agora, na entrega da declaração em 31 de maio, se vão avaliar o bem pelo valor de mercado ou pelo valor histórico que estava na declaração da pessoa falecida. Em 2023, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não admitiu um recurso extraordinário numa questão que discutia a incidência do imposto de renda nessa operação, alegando o bis in idem, alegando que já incide na operação o ITCMD. Então, baseado nessa decisão do STF, que não admitiu o recurso, faço uma ressalva aqui que não se aplica a todos os contribuintes, tá? Porque o mérito não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não foi julgado em repercussão geral, tá bem? Então, se aplica apenas àquele contribuinte envolvido naquele processo. Então, a partir disso, os contribuintes têm indagado se essa decisão se aplica a eles, se eles podem utilizar esse benefício. E nós temos orientado que quem deseja usar essa possibilidade, que judicialize a questão. E aí, para não sofrer penalidades ou não ser fiscalizado quanto a esse fato, que faça a declaração corretamente, informe na declaração a apuração do ganho de capital
e faça o depósito judicial. Porque se a pessoa fizer o depósito judicial, ela não terá multa e nem penalidades nessa operação. Se for vencedora na demanda, ela levanta o valor que estiver depositado judicialmente. E se ela perder, o valor será convertido em renda em favor da União. Esse tema é muito importante, né? Eu acho que tem acontecido muito, como tem surgido essas dúvidas nas mesas redondas. Até pergunto para o Reginaldo, na verdade, por conta de uma decisão do STF, que não teve uma repercussão geral, é isso? Não foi em repercussão geral. Qual seria, então, a forma do contribuinte se posicionar em relação a isso? O que você orienta? Fiscalmente falando, a fiscalização ainda não entende isso como pacificado, então. Se tiver um ganho de capital de um bem que seja transferido pelo valor de mercado e ele não calcular o ganho de capital, fatalmente vai ter um auto de infração, Reginaldo. Fatalmente vai ter. Sim, com a máxima vênia ao Dr. Paulo, né? E até o STF, né? Mas a Receita entende que são fatos geradores completamente diversos, né? Então, o TCMD, o fato gerador, é a transmissão do bem, né? E o ganho de capital é a renda que teve com a valorização daquele bem ao longo da posse desse bem, da propriedade desse bem, né? Claro, né? Como eu disse, o direito é dinâmico, né? Então, para você ter uma ideia aqui, só por curiosidade, já teve vezes em que pessoas solteiras pagavam mais imposto de renda do que os casados, né? Então, é uma constante evolução e a partir das demandas, a partir dos autos de infração que a Receita lavra ou a partir das defesas e do ingresso dos contribuintes no judiciário, vai se formando, né, essa jurisprudência que tende a mudar, né, o entendimento. A orientação do Dr. Paulo é perfeita. Eu acho que o mais seguro para o contribuinte que queira fazer esse tipo de planejamento tributário, essa declaração, é procurar um profissional habilitado para isso e depositar em juízo, né? Acho que ele vai ter essa segurança que esse planejamento, se ele não vier a ser vencedor, ele não vai ter muitas consequências, né? E se vier vencedor, vai receber esse dinheiro. Então, eu acho importante isso e eu coloco isso até como uma das dicas aqui que a gente tinha aqui no roteiro, né? Quais as dicas que quem está aí hoje pensando em fazer seu imposto de renda, o que a Receita, eu como delegado da Receita, colocaria como dicas? Se o teu imposto de renda, se as suas rendas é uma declaração relativamente simples, né? O meu caso, por exemplo, eu só tenho o meu salário, né? Pago o meu plano de saúde, tenho lá os meus bens que já estão cadastrados e não houve uma alteração relevante desses bens, eu uso a declaração pré-preenchida, né? Que é uma grande dica, uma dica de ouro para quem tem declarações mais simples, onde você vai trazer esses dados da própria base da Receita, né? O que facilita muito a impostação dos dados, evita erros. E assim, numa medida de muita transparência da Receita com o contribuinte, a Receita está dizendo, olha, isso aqui eu já sei sobre a sua vida financeira e sua vida econômica, né? Então, ou você confirma que é só isso, ou você acrescenta ou exclui alguma coisa que está errada. Então, para quem tem uma declaração mais simples, é aconselhável que use a pré-preenchida, né? E nesses casos, como o Dr. Paulo colocou, onde você tem uma declaração que teve fatos econômicos na vida do contribuinte que são de maior complexidade, né? Aí sim, aí a gente aconselha a usar a declaração completa e, em alguns casos, buscar a ajuda aí de profissionais da área que, legitimamente, vamos dizer assim, vão orientá-lo a pagar o menor imposto dentro do que a lei permite, né? Isso. Então, essa é a nossa dica. Aproveitando essa parte que você falou da declaração pré-preenchida, esse ano está tendo um esforço muito grande da Receita Federal em divulgar, né? Que realmente os anos anteriores não vinha com tantas informações quanto esse ano. Eu tive reparando que nas declarações que a gente puxa, até a parte do movimentação de cartório já está vindo na declaração de bens, né? Isso é um avanço, na minha opinião, muito grande. Mas eu queria aproveitar e perguntar para você qual o controle, se tem controle, se não tem,
da questão dos gastos, dos PIX recebidos pelos contribuintes na conta e dos gastos com cartão. A Receita tem esse controle? É uma dúvida de bastante contribuintes aí. Tem esse controle ou não tem esse controle? Emerson, muitos contribuintes me perguntam isso também. A Receita tem esse controle, né? A Receita tem esse controle há muito tempo, né? Então, desde a Lei Complementar 103, acho que é 2001, não lembro exatamente, né? Em que o fisco tem acesso aos dados bancários diretamente, né? E aí, o PIX, como é uma movimentação de conta corrente, né? E o cartão de crédito também é uma movimentação financeira, né? As instituições de bancárias e de crédito já prestam essas informações à Receita mensalmente, isso há muito tempo. Então, às vezes os contribuintes, né, têm essa crença antiga, né? Então, às vezes eu ouço falar assim que as pessoas vão no dia 31 no banco, sacam o dinheiro que tem no banco. Antigamente tinha mais, mas ainda tem. Cheque administrativo. E depois depositam esse dinheiro de volta, né? Então, hoje não faz o menor sentido isso, né? Porque essas informações financeiras e bancárias são prestadas pelas instituições à Receita mensalmente, né? Então, é um instrumento muito, muito valioso para a Receita, tanto para fiscalizar, né, quanto para coibir a lavagem de dinheiro, sim, claro, né, coibir ilícitos, né? Então, houve uma discussão jurídica muito grande no final do século passado sobre a possibilidade do fisco de acesso às informações financeiras das pessoas. Era uma questão do princípio da privacidade, princípio constitucional, e isso foi uma discussão superada já. E não é superada só no Brasil, não, superada no mundo inteiro, né? Principalmente depois dos ataques às Torres Gêmeas, os próprios países, como os Estados Unidos, onde também existia uma discussão sobre isso, né, consideraram que não é só uma questão tributária, é uma questão de segurança, né, da comunidade internacional como um todo, o fisco ter acesso à movimentação financeira das pessoas. É claro, tudo isso é protegido pelo sigilo fiscal e a gente não tem notícias, pelo menos no fisco brasileiro, de que alguém tenha vazado esses dados, né, dados financeiros das pessoas. O que acontece é quando esses dados são utilizados em processos judiciais que são públicos, aí as pessoas têm acesso a isso. É interessante, né? Porque a gente, enquanto contador, orienta sempre os nossos clientes a tomar cuidado com o cartão, né? Porque muitos ainda não têm essa cultura de querer tirar o dinheiro, igual você falou no final do ano lá. Então fica aí a dica para os amigos contadores continuar em cima dos clientes, porque a Receita tem sim, né, Euclides, esse acesso a essa informação. Agora está oficial, o doutor Reginaldo falou para nós que a Receita tem essa informação. Puxando até um pouquinho essa questão da pré-preenchida ainda, explorando um pouquinho sobre isso, o Reginaldo tem dito aí a questão das análises e a classificação dos contribuintes, né? A base da pirâmide, né? São aqueles contribuintes que têm pouca movimentação patrimonial, uma fonte de renda. Realmente a declaração vem muito facilitada hoje. A gente entende que para nós é até muito bom receber as informações, porque o grande problema nosso era ficar aguardando trazer lá um comprovante de renda, um recibo. Sim. Não se entregava a declaração rápido por conta disso. Mas nós temos no meio da pirâmide aí um pessoal, né, que realmente é o público aí dos tributaristas, né, das empresas que assessoram que a gente vê que a pré-preenchida não traz o que é importante numa declaração como essa, porque uma declaração onde foi gerado vários fatos, né, que tem que ser analisado. Não necessariamente a legislação está muito clara em relação a isso, que é o que você falava agora há pouco sobre o espólio, né? Então, quantas alternativas que se tem, né, Paulo? Sim, numa análise, uma estruturação de forma lícita, obviamente, né? Para que ele pague menos imposto com segurança, não é isso, Paulo? Sim, quem vende um imóvel, por exemplo, um imóvel residencial, essa informação ela não é automática na Receita Federal. Então, há isenções na venda de imóvel residencial. Uma das isenções, por exemplo, é na venda... Aí é qualquer imóvel, né? Se a pessoa possui apenas um imóvel e não realizou outra operação de venda de imóvel nos últimos 5 anos, ela tem isenção até 440 mil.
as pessoas que possuem imóvel residencial, que vendam um imóvel residencial e aplicam o produto da venda na aquisição de outro imóvel residencial no período de 180 dias, também podem gozar aí da isenção tributária. Então, essas particularidades não são trazidas pela declaração pré-preenchida, e aí só um profissional pode prestar essa orientação. No próprio meio rural, a questão do cálculo do ganho de capital através do próprio ITR, do VTN, né? Também é uma outra especialidade aí, né, Paulo, da área tributária, né? Também as operações com imóveis rurais, né? Muito comum na nossa região, né? A questão de determinar o VTN. Nós estávamos conversando antes, a Receita Federal tem uma instrução normativa onde ela entende que para a aplicação do VTN, no caso de venda de imóveis rurais, só se aplica se houver a entrega da declaração de ITR. Então, nas vendas ocorridas a partir de setembro, se aplica o VTN. Nas vendas ocorridas entre 1º de janeiro e 30 de setembro, antes da entrega da declaração de ITR, deveria se aplicar o custo histórico e o valor da operação, propriamente dito, né? Mas o Judiciário já tem decidido aí que a Lei 9393, ela diz que para fins de determinação do ganho de capital na alienação de imóveis rurais, aplica-se o VTN em 1º de janeiro. Então, se aplica o VTN em 1º de janeiro, é a autoavaliação da terra que o contribuinte vai fazer em 1º de janeiro. Para isso, ele dispõe de algumas informações. Então, por exemplo, tanto a Receita Federal quanto os municípios divulgam o VTN. O contribuinte não está preso a esse VTN divulgado pelos municípios e pela Receita Federal, pelos estados. Ele pode, ele mesmo, fazer a avaliação da sua terra amparado num laudo pericial. E, nesse caso, o perito vai determinar o valor do VTN em 1º de janeiro. Então, quanto a essa questão, dá para utilizar mesmo para as operações realizadas durante todo o ano na venda de imóveis rurais, o VTN do ano de aquisição e o VTN do ano de venda. Isso está pacificado já, né, doutor? Tem muita gente que ainda tem receio de fazer esse cálculo. Muitas decisões já favoráveis ao contribuinte. No TRF4, que é o TRF da nossa região, essa questão já está bastante pacificada, já está sedimentada. Que o que vale é o VTN em 1º de janeiro, independentemente da data em que foi alienado o imóvel. Bacana. Então fica sempre a dica aí para procurar um profissional qualificado. Mas isso ainda assim é um processo, porque alguma fiscalização ainda não entende da forma como o judiciário, né, Reginaldo? Não. O auditor ele é vinculado, né, Euclides? Né? Então, sem entrar no mérito se é justo ou se não é justo, né? Para a Receita Federal, para o auditor, ele é vinculado e ele interpreta a legislação tributária de forma literal, né? Então, isso até também é um princípio de direito tributário que para o servidor público a interpretação é literal. Mas, é claro, são temas muito controversos, né? E a dica que a gente dá, acho que esse é o momento certo para a gente dar essa dica aos contribuintes e aos profissionais da área, que é o momento agora para se pensar nisso, né? Para ir lá existe, por exemplo, no site da Receita o Perguntão, né? Que tem 700 dúvidas sobre dúvidas mais frequentes dos contribuintes, né? Onde, além de você trazer a solução dessa dúvida de maneira muito coloquial, ainda você tem a legislação que baseia aquela resposta. Então, tanto para profissionais da área quanto para o próprio contribuinte, o Perguntão é uma grande ferramenta. E esse ano, né, uma novidade da Receita Federal, estão ocorrendo 10 lives, né? Onde especialistas da Receita colocam todas temas, foram escolhidos 10 temas, né, entre eles, até o ganho de capital é um deles, onde os especialistas da Receita destrincham toda a legislação e colocam o posicionamento da Receita quanto a esses temas. Então é importante, nesse momento aí que a gente tem mais 40 dias para o prazo de entrega, é que os contribuintes levem até o profissional essas dúvidas, né? E os profissionais
possam fazer esse planejamento de forma que ele seja preventivo, né? Eu acho que o bom para todo mundo é quando é preventivo e o contribuinte não receba lá a surpresa para ele receber uma intimação, um auto de infração, né? Então, esse é o momento certo para haver esse planejamento tributário. Muito bem. Complementando a informação do Dr. Reginaldo, né? Eu uso bastante o perguntão para os profissionais de contabilidade. Aí fica a dica. Na perguntas e respostas você encontra ali todos os assuntos. Um assunto que é muito perguntado também nas mesas redondas é a respeito de criptomoedas. E ali na perguntas e respostas tem o tratamento tributário aplicável à venda de criptomoeda, né? De uma forma bastante simples. Tá? Então, eu ia te perguntar qual que seria um segundo tema. Me parece que a criptomoeda é um tema relevante. A criptomoeda também. É do momento, né? O pessoal tem perguntado bastante também sobre criptomoedas e ações, né? O tratamento tributário é distinto. Para criptomoedas, é dado o tratamento tributário de bens de pequeno valor. Então, por exemplo, na alienação de criptomoedas, sejam vários tipos, tá? Você vai somar os vários tipos de criptomoedas negociadas no mesmo mês, o ganho de capital até R$35 mil por mês, ele é isento de imposto de renda. Valor de venda. Valor de venda. Então, exemplificativamente aqui, mas vou dar um exemplo bastante bobo, mas que fixa melhor. Se eu comprar 10 bicicletas por R$2.500 no mês e vender essas mesmas 10 bicicletas por R$35 mil no mesmo mês, não terei ganho de capital. E o mesmo caso é a criptomoeda. Então, eu substituo a bicicleta por criptomoeda. É claro que se vender bicicleta costumeiramente vai se enquadrar como pessoa jurídica pela habitualidade, né? Então eu só estou dando exemplo aí para que fixe essa questão. Então o tratamento às criptomoedas é o mesmo tratamento dado aos bens de pequeno valor. Você tem algum caso específico lá de criptomoeda, Emerson? Não, criptomoedas tem as pessoas que investem, mas não está tão expressivo, não. Mas o ganho de capital é pelo conjunto das moedas, independente. Pelo conjunto, não é separadamente. Não, você vai realizar a soma de todas as criptomoedas negociadas no mesmo mês. Desculpa. Não, era isso mesmo. Eu acho que são esses fatos geradores, né, que deixam a declaração um pouco mais complexa, né? Então, a criptomoeda, que como o doutor colocou, não é tão difícil de você apurar o rendimento ou não, mas nós temos, por exemplo, as ações. As ações já é bem mais complexo para quem opera muito, né? Com ações, a tributação é diferente para quem opera em day trading, para quem tem ações em carteira, né? Então, voltamos lá àquela dica, né? Não deixe para a última hora, porque a gente sabe que as corretoras nem sempre mandam a informação no tempo certo e quando mandam, né, é uma operação, eu reconheço que é uma operação complexa, né, você apurar se houve lucro ou prejuízo. Geralmente a gente indica um sistema de apoio, né? Fazer mas eu faço uma observação em relação às ações, que o pessoal está aplicando em ações sem conhecer plenamente a legislação do imposto de renda. O imposto de renda incidente sobre o ganho nas operações com ações, ele incide mensalmente. Então, o contribuinte deve apurar todos os meses os ganhos que ele teve com alienação de ações e recolher o imposto até o mês seguinte. Não é na declaração de ajuste anual. Importantíssimo. Isso é muito importante, porque o pessoal traz as informações agora com ganho em operações com ações, acreditando que vai recolher o imposto agora em 30 de abril. O imposto já está vencido há muito tempo. Uma das dicas que eu dou para esse pessoal de ação é usar aqueles programas de apoio que já tem todo o cálculo do custo e da venda, porque fazer realmente manualmente, para quem opera bastante, fica um pouquinho mais complexo, né? E esse gancho sobre a apuração do rendimento da aplicação, eu também coloco aqui para outros rendimentos, né, sujeitos ao carnê-leão, né? Também o pessoal acha que o rendimento de aluguel eu só devo na declaração, também, né? Quando eu recebo o informe da imobiliária. Mas não, dependendo do valor do aluguel, ele tem que ser recolhido via carnê-leão mensalmente. O que vocês estão falando é muito importante, porque parece ser simples, mas não é.
Quando chega um contribuinte agora com aquele monte de extrato de ação... Não, é complicado. Para você, e ele acha, não, mas tá fácil, diz que tá fácil lá fazer agora, já vem pré-preenchido. Não vem pré-preenchido. Não vem pré-preenchido, você precisa ter um controle disso, né? Sim, Imagina você fazer uma declaração que poderia ser simples, mas você fazer algo que você deveria ter feito todos os meses do ano, calculado o imposto, recolhido o imposto, agora seria só uma informação. Sim. Então, se ele tivesse Exatamente. o controle... Aliás, essa é a grande dica, né? Quem está investindo em ações, quem compra e vende criptomoeda, quem tem rendimentos de aluguéis, o controle não é para prestar conta só uma vez por ano, né, Paulo? Não, é todo mês, né? Todos os meses. Aliás, fica a dica, Reginaldo, para fazer para a Receita Federal na pré-preenchida, trazer a apuração das ações para gente, porque realmente é bem chato fazer isso aí. Como o Euclides falou, o cara chega com aquele monte de carta de compra de ações para você fazer o cálculo. Cara do céu, eu nem pego para fazer porque é chato. A gente vê que a digitalização da vida, né, facilita as coisas. Né? Então, a gente ainda estamos nessa briga aí com as corretoras, tal, que eles possam prestar essa informação para nós. E aí sim, a gente... Porque também dificulta para nós também quando nós vamos fiscalizar alguém, né? Então, porque hoje o que você tem de controle fiscal sobre... O mercado de ações é aquela retenção simbólica, né? O famoso dedo duro. Que vem para a Receita, mas é um péssimo dedo duro, né? Porque você tem, às vezes, em valores absolutos ali da retenção, que a pessoa movimentou muito dinheiro com ações, mas isso não quer dizer que ela tenha tido lucro, né? Então, também é muito trabalho para a Receita isso, mas a gente espera que com a digitalização aí da vida, né? A gente possa facilitar a vida do contribuinte, né? E ter um controle mais automatizado sobre isso. Isso serve até para as pessoas jurídicas, né? Aqui, divulgando projetos da Receita Federal, é que a gente tem a pré-preenchida para o MEI, a pré-preenchida para a empresa de lucro presumido. Eu acho que a reforma tributária deve facilitar isso, dependendo de... Se for garantida a homogeneidade das alíquotas e dos tributos, a gente espera que daqui a alguns anos, né, todo mês a gente disponibilize para o contribuinte, para o seu contador, olha, você teve tanto de compras registradas nas notas fiscais, né, de terceiros, e teve tanto de venda registrado nas suas notas fiscais, você tem tanto de crédito, né, e tanto de débito. E já te mandar o DARF da futura CBS aí pronto, né? Então, há 10 anos atrás, eu lembro que eu trabalhei no Imposto de Renda Pessoa Física e a contribuinte tinha um plantão fiscal, ainda o contribuinte sentava na mesa com a gente e falava, olha, eu acho que eu estou na malha, né? Recebi... Aí ele pergunta, mas por que eu estou na malha? Daí eu tinha que responder, olha, eu não sei, você que tem que saber por que você está na malha. Então, essa mudança de paradigma, onde o fisco tem que ter uma relação mais transparente com o contribuinte, né? É uma vertente da Receita Federal. E acho que a gente chega no mercado de ações antes de chegar na pessoa jurídica, mas todo o trabalho de tecnologia da Receita está sendo para isso. É porque a pessoa física, na verdade, muitos entendem que a declaração do imposto de renda é o momento de prestar contas. Mas aí o Paulo já deu alguns exemplos. O ganho de capital, né? A gente estava falando, é mensal. Não dá para esperar a declaração lá na frente. Ganho de capital, operações com ações, a venda de criptomoedas, que é o ganho de capital também. Aluguéis recebidos. Aluguéis recebidos. Rendimentos do exterior. Parece que não, mas aqui na nossa região... Tem surgido muito, né, doutor Reginaldo? Até um tempo atrás não tinha tanto. Agora já começaram a surgir mais contribuintes com rendimentos de fontes no exterior. E também deve ser apurado mensalmente. O que se apura na declaração é o resultado da atividade rural. Esse é um exemplo de imposto que ainda é apurado na declaração de ajuste anual. O imposto sobre o resultado da atividade rural ainda é pago em 31 de maio, o né? O imposto, né? Mas a movimentação dele... A movimentação como é mês a mês. obrigação acessória, o livro Caixa Digital, por exemplo, é inviável deixar para fazer agora, né? Inviável, tem que ser feito. Muitos é ainda mensal. deixam. Isso, tem que ser feito É muita mensalmente. informação, é um SPED, na verdade, né? É uma escrituração pública digital, praticamente, do produtor rural, né? E hoje, com um limite de 4.800.000,
cada vez mais contribuintes se enquadram na obrigatoriedade de elaborar o livro Caixa Digital. Ou seja, o produtor rural, aqui nós somos uma região, né, que tem muitos proprietários rurais, produtores rurais, se organizarem, porque hoje uma empresa contábil não consegue mais resolver um problema dele se ele chegar agora lá com um monte de nota fiscal para fazer o livro Caixa Digital. Não consegue. Não dá. Antigamente você colocava o total da receita, o total da despesa, estava cumprida a obrigação. Sim, é isso? Sim. Agora você tem que colocar... nota por nota. Nota por nota, detalhes, qual que é a conta que foi paga, tem muito detalhe no preenchimento. O livro digital exige operação por operação. Então, é inviável fazer no período de entrega da declaração de imposto de renda. Isso é importante, né? Porque a falta de informações ou se numa eventual fiscalização o auditor tiver que desconsiderar as informações, vai cair no arbitrado. E a gente sabe que a atividade rural, ela é muito... O lucro, o prejuízo ali é muito... depende do clima. Então, às vezes, pode haver a consequência do agricultor ter que pagar imposto sobre um rendimento que ele não teve, né? Isso. Então, muita... Até ligado aos preços das commodities aí, ele pode tá tendo um rendimento muito pequeno na agricultura, mas se não escriturar, fica sujeito a uma arbitragem de lucro aí que não satisfaz ninguém, nem o próprio fisco, né, quer fazer isso. Mas se não tiver informação, como eu disse, somos vinculados, né, você tem que arbitrar um lucro aí. Deixa eu te fazer outra pergunta, Reginaldo, com relação aos profissionais autônomos, né? Muita gente trabalha como autônomo, faz o carnê-leão, paga o imposto de renda, mas se esquecem, até eu tive uns problemas no escritório, com o INSS. A Receita Federal, há um tempo atrás, teve uma fiscalização, até alguns clientes nossos foram autuados e tal. A Receita Federal tem algum programa de fazer uma fiscalização para esse tipo de profissional que paga um carnê-leão, mas esquecem do INSS? Cada vez mais as informações do E-Social estão completas, né? Então, sim, cada vez mais a Receita vai trabalhar não com fiscalização, mas com monitoramento e orientação, né? Então, sempre esses casos onde a gente percebe que incide numa grande quantidade de contribuintes, né? E aí eu volto no trabalho que a gente quer fazer conforme, né, o comportamento do contribuinte. Então, às vezes, esses profissionais, né, eles esqueceram mesmo, né? Então, a gente chama de uma ação de assistência, né? É onde você ajuda o contribuinte. Fala, olha, eu tenho aqui que você fez sua declaração, recolheu aqui os impostos como autônomo e não tem a parte previdenciária, né? Assim como obras também ocorre muito isso, né? Nós temos o cruzamento de dados com os alvarás de prefeitura, onde a gente tem avisado os contribuintes, né, de que, olha, eu tenho um alvará aqui da prefeitura e não tenho recolhimento de previdenciário sobre essa obra. Então, a ideia, Emerson, é essa, cada vez mais a Receita trabalhar com isso. Então, a gente pede que os profissionais, né, que acessam o ECAC dos contribuintes fiquem atentos a esses avisos, né, que vai ser cada dia mais comum o contribuinte receber um aviso. Olha, nós temos essa discrepância aqui, né, como é esse caso, e deve ter um aviso nesse caso, e dá lá 60 dias para regularização, onde ele pode regularizar sem multa, né? Já pegando o gancho, isso é a malha fiscal, na verdade. Então, esse é o trabalho da malha fiscal? Avisar o contribuinte das divergências? É uma abrangência muito maior da malha fiscal, né? A malha fiscal, estrito sensu, assim, que nós temos entendimento, é sobre a declaração de renda, né? Então, é uma extensão das malhas fiscais para as pessoas jurídicas e para casos específicos, né? Então, é mais ou menos assim, olha, é uma comparação meio tosca, mas eu acho que tem muito a ver com a realidade. Toda fiscalização, o teu objetivo não é a multa, né? A multa é um instrumento, né? Você não pode ir lá e prender o cara, bater no cara, né? Mas tem que ir onde dói no bolso. Então, a multa é um instrumento. Se você conseguir mudar comportamento sem multa, é melhor, né? Então, essa é a ideia da autorregularização.
Então, à medida que você vai mudando comportamentos, é melhor do que você aplicar multa. É mais ou menos como você está trafegando numa estrada onde você tem radares fixos, né? É muito mais honesto do Departamento de Trânsito para com o condutor já dizer, olha, aqui você, a cada 10 quilômetros, sua velocidade está sendo medida, né? Então, do que aquele agente rodoviário que fica escondidinho lá, né? E aplica uma multa ali num local sem o conhecimento do contribuinte. Ambos são, do ponto de vista jurídico, legais, né, as multas, mas a gente considera que o monitoramento e a orientação e o aviso ao contribuinte é mais salutar, né, até para arrecadação, do que a multa em si. Então, vai ser cada dia mais comum, né, o domicílio tributário eletrônico. Cada vez mais os contribuintes vão ser impelidos a aderir ao domicílio tributário eletrônico, e cada vez mais esses avisos dizendo, olha, a gente já tem um indício aqui de que tem alguma coisa irregular. Aproveite a oportunidade e se regularize sem multa. Não é o fato de estar processado que não tem irregularidade, né, Reginaldo? Não. Porque às vezes a pessoa fala, minha declaração foi processada, não tem mais problema com a Receita. Não é bem assim, né? Não, a declaração pode ser revista até 5 anos, né? Em geral, e dá um pouquinho mais ainda, né? Porque esse prazo de decadência conta a partir da declaração, então é quase 6 anos e meio aí que a declaração do contribuinte pode ser revista. Então, processada quer dizer, olha, nesse primeiro momento não temos nada de discrepância, mas ela pode ser revisada até antes da decadência. Paulo? Eu faço um elogio, que é essa conduta da Receita Federal. Acredito que esse novo posicionamento, né, de mostrar para o contribuinte que ele tem uma possível pendência perante a Receita Federal, em decorrência de não ter cumprido uma obrigação, e chamar o contribuinte para regularizar a situação sem a imposição de penalidade, é um grande avanço. Como disse o doutor Reginaldo, mais ou menos numa estrada que tem o radar inteligente, né? Ele te avisa, do ponto tal até o ponto tal, tua velocidade média tem que ser 120. Se no caminho sua velocidade for excedida, eu vou constatar por conta de um radar inteligente. Então, acredito que essa é a postura aí da Receita Federal, de orientar, de esclarecer e de buscar a conformidade, né, doutor Reginaldo? O senhor falou bastante nisso no nosso último encontro, né? Que o contribuinte busque a conformidade. E aquilo que ele entende que a Receita Federal não está seguindo a legislação, cabe a ele buscar o judiciário, aí como nós orientamos, com depósito judicial do valor integral do crédito tributário. Isso dá uma segurança ao contribuinte de poder contestar a legislação naquilo que ele entende que é uma exigência ilegal da Receita Federal, sem que para isso também ele sofra consequências patrimoniais no futuro, em decorrência de não ter pago o tributo na data de vencimento. Para ele, o Código Tributário Nacional assegura a suspensão da exigibilidade do crédito no caso do depósito do montante integral. Então, essa seria uma conduta aí que seria, né, conservadora do contribuinte e, ao mesmo tempo, faculta a ele contestar eventual exigência ilegal da Receita Federal. Muito bem. Eu acho que tem um tema que nós não podemos deixar de passar, né? Tudo certo a declaração, está tudo pronto, é só recolher o imposto, né? E a gente pode exercer uma cidadania, que é a destinação do imposto de renda, né? Nesse momento, de forma muito facilitada para o fundo da criança, para o fundo do idoso. E a gente vem acompanhando isso, né, em todos os eventos nossos, né, Reginaldo? Inclusive, a gente tem falado muito nesse sentido, junto com o Conselho Municipal. E a gente percebe que ainda não pegou no tranco aqui em Londrina, né? A gente estava olhando os números aqui agora há pouco. Tem algum número aí, Reginaldo, que você trouxe para a gente? Como é que está essa... Então, de um potencial de 49 milhões, né, que esse potencial quer dizer o seguinte: se todos doassem o máximo, né, que é permitido doar, nós teríamos em Londrina 49 milhões de reais destinados a esses fundos. E até o momento nós temos 200 mil reais apenas. Muito pouco, Cleito. Mas será que, fazendo um recorte aqui, 49 milhões
nas entidades de Londrina. Quem são essas entidades, né? As pessoas têm que buscar lá no Conselho Municipal do Idoso, da Criança. Existem entidades que estão cadastradas para receber, tem projetos para receber esse recurso. E quando você visita a entidade é que você vê a importância de deixar o dinheiro aqui, Reginaldo. Isso, eu acho que assim, como delegado da Receita aqui, para mim é fundamental esclarecer que não existe nenhuma possibilidade do contribuinte cair na malha por conta dessas destinações, né? Porque esses valores saem do DARF feito pelo contribuinte e vai diretamente ao fundo, né? Que é um fundo público. Né? Então, às vezes o contribuinte diz, olha, eu doei uma vez, destinei uma vez, caí na malha porque a instituição não prestou contas e tal. Então, essa legislação mudou, a operacionalização disso mudou, né? Então, vai direto aos fundos geridos pelas prefeituras. E aí o contribuinte tem essa possibilidade de ir lá na prefeitura ver quais são, acho que até está no site da prefeitura, quais são as entidades, conhecer o trabalho dessas entidades. Eu conheço as entidades aqui de Londrina, todas são muito sérias, né? E eu acho assim, o que eu ouço muitas vezes nas fiscalizações, né, é que o contribuinte diz, olha, eu soneguei porque o dinheiro é mal aplicado, né? E assim, vocês são muito eficientes em cobrar, mas na hora de aplicar o dinheiro, o governo, o Estado não é bom, né? Aí eu falo para ele, olha, pelo menos 6% você tem a possibilidade de saber exatamente onde está sendo aplicado o dinheiro do seu imposto, né? Então, 6% do seu imposto de renda, se você quiser e fizer essa destinação, você vai conferir pessoalmente nessas entidades que dão assistência a idosos, que dão assistência a crianças e adolescentes, que é um trabalho muito sério. Esses dias eu tive a oportunidade de visitar uma entidade, não vou dizer qual aqui, para não puxar a sardinha só para ela, né? Porque são várias. Mas eu vi na prática, né? Uma entidade que tinha o telhado caindo, foi reformado o telhado com recurso. E também cadeiras de roda especiais, não é uma cadeira de roda comum, ela é um valor mais caro, né? E a entidade adquiriu várias. E essa entidade lá atua com idosos. Então a gente começa a ver, né, se fosse alguém da nossa família lá, como estaria bem cuidado, Paulo. É isso que eu vi da entidade, muito bem cuidado. Por quê? Eles têm recursos, outros não só do imposto de renda, mas a parte do imposto de renda ela foi lá e me mostrou. Essas cadeiras aqui nós compramos para dar banho, sabe? No idoso e tal. Com o recurso do imposto de renda. Esse telhado aqui foi consertado com o recurso do imposto de renda. Imagina se não tivesse o dinheiro, né? Então, E, aliás, em Londrina nós estamos tendo um problema sério. O pessoal está deixando o idoso aqui em Londrina, conversando muito com eles aí, é um problema da assistência social nossa, inclusive. O pessoal deixando os idosos, segura o cartão do idoso, olha que loucura, Paulo. Isso a gente ouve lá, indo na entidade, você vai ver a realidade de quem está lá. Uma pessoa que não sabe nem o nome, não sabe de onde veio, está sem documento e precisa de um auxílio que seja, né? Então veja onde a gente está destinando. Nós estamos destinando para quem precisa. E Londrina está meio abaixo, é isso? A gente estava discutindo aqui. Como disse muito abaixo. Como disse o doutor Reginaldo, nós temos um potencial de deixar na cidade de Londrina 49 milhões de reais. 49 milhões de reais sendo utilizados socialmente para projetos sociais. É muito dinheiro. Não pode perder a oportunidade. Vamos fazer uma meta aqui, Euclides. 10% desse valor? Você acha que bate? Eu tento fazer o meu, mas o contador tem que ajudar. Vamos aqui agora... Aí, os contabilistas, aí, os contadores, a fazer essa destinação. Isso. Vamos agora falar na prática como que isso pode ser feito, né? Na declaração completa, na simplificada não é possível. Então, na declaração completa, já abre a aba destinações feitas na declaração. O aplicativo já te dá a possibilidade de fazer simples, as duas. Muito simples. Basta buscar ali a aba Destinações Diretas na declaração. Vai abrir as duas novas abas. Uma para o Fundo do Direito da Criança e Adolescente e outra para o Fundo do Idoso. O aplicativo já dá o valor disponível para a destinação. Então, não é trabalhoso. O Emerson estava falando que tem um pessoal que não gosta de destinar porque tem que pagar à vista, Emerson. É isso? Você acha que é um empecilho isso? Para alguns clientes, sim. Para alguns contribuintes, eles acham se tem um valor elevado de imposto a pagar, eles, né, como eles gostam de parcelar, eles Mas acham... é até 6, né? Ele não precisa, se ele acha que é muito sim. É até 6, ele poderia fazer... Se o valor é tão alto, ele pode fazer um valor menor. Pode, se ele quiser, ele pode escolher o valor que ele quiser lá.
Mas eu acho que isso aí, acho que está faltando um pouco de empenho dos colegas contabilistas aí, explicar isso para o cliente, porque na hora de fazer a declaração, você explica, olha, esse dinheiro vai para o fundo, tem essa cultura aí do contribuinte achar que o dinheiro destinado ao fisco é mal aplicado, enfim. Então a gente tem essa oportunidade de fazer e temos aí a hora de fazer agora, ajudar nossas entades. Inclusive, aí. Quem tem restituição, né, Emerson? Sim. Se tiver restituição, mas tem imposto devido, também pode, né, Reginaldo? Sim, eu acho que quase 80% dos contribuintes da nossa região têm direito à restituição, né? E aí é mais fácil ainda, porque ele vai fazer o pagamento do DARF agora e na restituição ele vai receber esse valor corrigido pela Selic, né? É a melhor aplicação, então. É um bom investimento. É uma ótima aplicação. Poucas aplicações pagam 100% da Selic, né? O banco paga 80%, ele aplica em 100% no pode fundo. até ser financeiramente interessante para o próprio contribuinte, né? Mas fica aí então, a meta ia ser batida, pelo menos uns 4 milhões esse ano aí. Todos os eventos nossos nós estamos... A parte do Sescap está sendo feita, né? O cliente está tentando a sociedade civil conscientizar. organizada poderia levantar essa bandeira, né? Isso é importante. Motivar outras entidades também a levantar essa bandeira junto com a gente. Eu faço parte de um clube de Rotary aqui de Londrina e já ministrei essa palestra em outros clubes de Rotary aqui na região, exatamente incentivando que os contribuintes criem essa cultura. Eu vejo que isso é uma questão cultural. Sim. A partir do momento que se adquirir a cultura de fazer a destinação, a pessoa vai fazer um ano, vai fazer no ano seguinte, e aí ela passa a fazer a destinação anualmente. Então, eu vejo que o trabalho aí nosso, né, de todos nós que estamos aqui hoje, é tentar colocar isso como uma atividade, colocar isso na cultura da pessoa. Olha, eu estou fazendo a destinação, eu estou ajudando a comunidade onde eu vivo. Muito bem, Reginaldo. Considerações finais? Agradecer mais uma vez, né, Euclides? É sempre muito prazeroso até esse bate-papo aqui. Aprendo muito com vocês. E parabéns por essa iniciativa do Sescap de levar conhecimento, né? Aos contribuintes, mais uma vez, né, a dica é não deixe para a última hora, né? Isso pode custar dinheiro, independente até da multa, né, da não entrega, né? Eu acho que quando você analisa, acho que é um bom momento para a pessoa física se tornar empresário de si mesmo, né? Verificar, olha, como foi meu patrimônio, se ele evoluiu, se ele não evoluiu, quanto eu ganhei, né? E fazer esse planejamento tributário de uma forma que, olha, qual a melhor maneira de eu declarar que eu pague corretamente, mas não pague mais do que devo, né? E não é. Muitas vezes, né? Olha, vale a pena declarar junto com o cônjuge, não vale. Quem teve despesas médicas, né? Traz para minha declaração ou não. Evitar aqueles esquecimentos que a gente está acostumado a ver, né? Olha, o meu filho está fazendo um estágio, né? Ele é meu dependente, mas eu esqueço de incluir a bolsa estágio dele, né? Olha, eu fui lá dar uma palestra numa empresa, recebi aquele valor esporádico, né? E esqueço de trazer para minha declaração. Então, quanto antes as pessoas fazerem esse balanço, mais fácil, né, e mais correta vai ser sua declaração. E quanto antes entregar, quem tem restituição, que, como eu disse, é quase 80% dos contribuintes da nossa região, vai receber antes também. E se quiser receber antes também, opta pela pré-preenchida e opta pelo pagamento por Pix da restituição. É isso aí. Obrigado. Paulo? Agradecer também o convite, estou à disposição aí de vocês e sempre temos assuntos aí para discutir sobre imposto de renda. Esse assunto acho que não acaba nunca, né? Mas eu vou parafrasear aqui também mais uma vez o Dr. Reginaldo, que eu lembro que o Dr. Moacir Maran, quando eu trabalhava lá na IOB, sempre falava isso. Imposto bom é imposto antigo e o imposto de renda já é consolidado em muitos segmentos aí por ser um imposto antigo e já consolidado. E que não deixem para a última hora. Obrigado, Euclides. Obrigado, Emerson. Obrigado, Dr. Reginaldo. Até uma próxima.
Emerson. Eu gostaria de agradecer muito ao Sescap por nos proporcionar um momento como esse, um momento de aprendizado, de trocas de ideias aqui, que é muito importante nesse momento, né, de declaração. Nós, contabilistas, contadores, a gente é uma época que a gente trabalha muito, né, Euclides? A gente fica muito empenhado em cima disso. Agradecer ao Dr. Paulo, ao Reginaldo, ao presidente que me deu essa oportunidade de aprender com vocês aqui. E também chamar a galera aí para a gente bater essa meta aí de 10% desse valor da destinação aí. Os meus amigos contadores aí, que também devem estar fazendo bastante imposto de renda, vamos conscientizar os nossos clientes, deixar o dinheiro em Londrina, né? Acho que agora é a hora da gente fazer a nossa parte. Muito bem. Eu que agradeço pessoalmente, Reginaldo, Paulo, Emerson, né? Em nome do Sescap e toda a diretoria. E dizer que, né, quem está nos assistindo, sigam o Sescap nas redes sociais, o nosso podcast através do YouTube, através do Spotify. E dizer para vocês, né, que a gente está recebendo também sugestões de temas para a gente conversar e trocar ideias por aqui. E de momento, um grande abraço a todos. Declare e Conte, o podcast do Sescap Londrina e região.